Você está mesmo no comando da sua vida? Enquanto a gente não traz a luz da consciência para as feridas emocionais que moldam a nossa percepção do mundo, elas vão continuar condicionando as nossas relações com os outros e com a gente mesmo. E diante de tantos personagens, de tantas vozes, de tantas narrativas que compõem o teatro da mente, é preciso constantemente uma intervenção consciente. A gente precisa estar atento, a gente precisa perceber os personagens que estão a todo momento condicionando as nossas escolhas, as nossas decisões e aquilo que a gente cria na nossa vida. E a esse respeito, Jung nos deixou uma frase que enquanto você não fizer o inconsciente consciente, isso vai continuar controlando sua vida e você vai chamar isso de destino. Porque na nossa vida atualmente, quer você perceba ou não, a gente é muito condicionado das crenças que nos limitam e nos aprisionam. E grande parte dessas crenças, elas remetem ao passado, elas remetem à infância, elas remetem a experiências dolorosas ou traumáticas. E no meu caso, por exemplo, remetem muito à adolescência, né, que foi uma fase muito desafiadora para mim. Então a gente acaba refletindo muito, né, no nosso inconsciente e nas nossas crenças mais profundas aquilo que a gente cristalizou e consolidou a partir dessas experiências dolorosas, a partir dessas feridas emocionais. E hoje em dia, né, as principais feridas emocionais, de acordo com alguns autores e com a nossa própria experiência de vida, né, ela remete à rejeição, ao abandono, à injustiça, no sentido de quando, né, você se sentiu injustiçado ou inferior, à humilhação e também à traição, né? Não somente no sentido da traição, mas de quando alguém traiu sua confiança e você se sentiu traído. Então, se essas feridas emocionais não forem ressignificadas, elas vão continuar minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, mais uma vez condicionando as nossas escolhas, as nossas decisões e moldando como a gente se relaciona com o mundo e com nós mesmos e muitas vezes limitando, né, essa habilidade de se relacionar com os outros e com a gente e vão nos impedir de chegar aonde a gente deseja, porque muitas dessas crenças e desses traumas e dessas experiências dolorosas que vieram dessas feridas emocionais, elas se tornam máscaras com as quais a gente interage, né, com o mundo. Elas se expressam através de narrativas internas que nos distanciam da nossa potência e muitas vezes elas assumem muitas formas, né? Então pode ser que a sua síndrome da impostora esteja lá falando que você não é capaz, que quem é você para fazer o que você faz, ou que não vai dar certo, e o ego vem com todas as suas nuances e narrativas prontas mesmo para te convencer que você não é capaz, te convencer que sempre existe alguém melhor do que você, te convencer que você não é merecedora, que você não é merecedor, te convencer que aquele sentimento de rejeição ou de abandono ou de humilhação determina quem você é. Mas na verdade a intervenção consciente nesse teatro da mente, ela é capaz de olhar para tudo isso, para todos esses personagens, para todas essas narrativas, para todas essas vozes e escolher a qual voz você quer dar ouvido e decidir qual a história e qual a narrativa interna que você escolhe sobre você, sobre a sua vida e como você pode usar todas essas feridas emocionais, todas essas dores para lapidar o seu ser, né? E para transformar potencial em potência.
E afinal, como a gente pode ressignificar, né, as coisas que aconteceram com a gente? É claro que não é tão simples, porque o autoconhecimento é essa jornada de uma vida inteira, né? E como pétalas de uma flor, a gente está constantemente, né, removendo pétalas e camadas e descobrindo outras, né? Como uma grande flor de lótus, onde a gente tira uma pétala e tem outras pétalas e outras pétalas. Então, nessa analogia, né, da flor de lótus que somos, até por esse renascimento e por essa capacidade de florescer apesar da lama, apesar das sombras, apesar das imperfeições, a gente sempre descobre algo dentro de nós, né? Quando a gente mergulha um pouco mais profundamente, ou quando algo aciona um gatilho em nós, né? Algo externo aciona um gatilho interno em nós e a gente começa a perceber e lidar, ou começam a vir à tona resquícios, né? Respingos dessa ferida emocional que talvez estava lá, esquecida, mas ainda não estava curada. Então a vida sempre vai trazer situações e personagens que em algum momento vão trazer à tona essas feridas emocionais. Enquanto a gente não ressignificá-las, enquanto a gente não aceitá-las, enquanto a gente não observá-las e integrá-las a partir da nossa maturidade emocional atual, né? Olhando a partir de uma perspectiva mais elevada, né? De um observador que já não é mais aquela pessoa que sofreu, que sentiu aquela dor, que se envolveu tanto naquilo que acreditou ser aquilo, né? Onde aquele sentimento de rejeição, humilhação, abandono foi tão forte que de alguma forma a gente se identificou a ponto de quase se tornar aquilo. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade de ter esse distanciamento, de olhar a partir do observador, a partir da testemunha, que é muito o trabalho de lapidação constante da meditação, da presença do ser, né? A gente começa a perceber todas essas vozes e personagens e narrativas, todo esse circo que atua no teatro da mente. Mas a questão é, mais uma vez, a pergunta se repete: quem está no comando, né, da sua vida? E quem está dirigindo o carro, né? Quem que está no piloto? Ou você está no piloto automático, que está deixando todas essas vibrações, emoções e pensamentos criarem e atraírem uma realidade distante daquilo que você realmente deseja e almeja, ou você vai olhar com a luz da consciência, olhar a partir desse eu mais elevado, né? Dessa visão mais elevada de si e dessa percepção de distanciamento das emoções e das situações que um dia você viveu. E para isso é necessário prática, claro, como tudo na vida. A gente precisa praticar para se aperfeiçoar e a repetição consciente, ela é um grande aprendizado. Então tudo aquilo que a gente repete com consciência, não de forma automática e mecânica, mas com consciência, ela se torna um aprendizado constante. Em qualquer coisa na sua vida, em qualquer conflito interno que exista em você, qualquer limitação ou qualquer crença que te aprisione, você só pode transformar isso se você olhar com a luz da consciência, se você começar a perceber e identificar aonde estão essas limitações e quais são esses pontos, quais são as máscaras e as dinâmicas que essas feridas emocionais estão trazendo para a sua vida atual. Então o primeiro passo é sempre observar, identificar, e ressignificar também faz parte desse processo. Inclusive dentro da minha metodologia que eu aplico nas minhas mentorias e também estará no livro que eu estou escrevendo, são 5 passos, né, para a gente transformar qualquer coisa dentro de nós, né, na nossa vida, nesses conflitos internos constantes. Porque é como se a gente fizesse os mesmos exercícios, os mesmos passos, os mesmos caminhos com qualquer coisa que a gente deseje transformar, com qualquer crença limitante que a gente deseje ressignificar, né? E com qualquer um desses conflitos internos que são tantos dentro de nós, mas que só nós mesmos sabemos o que é. Então esse trabalho de autoobservação constante é extremamente necessário para que você saia da onde você está e que você comece a caminhar
na direção daquilo que você almeja e deseja para sua vida, para sua versão de si mesmo, para quem você deseja ser. E a ressignificação é uma forma de libertação dessas feridas emocionais e de tudo aquilo que está nos condicionando, limitando e aprisionando. Então, claro, além das meditações que nos ajudam nesse exercício, né, da prática, da constância, para que cada vez mais a gente vá ressignificando essas feridas emocionais que estão desenhando muito das nossas escolhas e decisões. A gente precisa ter essa atitude interna de olhar para aquilo e muitas vezes a gente pode repetir a cena, né, que nos trouxe esse sentimento de rejeição, de abandono, algumas dessas dores, e também lembrar da primeira vez que a gente se sentiu assim. E essa ferramenta é muito poderosa quando a gente lembra da primeira vez que a gente sentiu aquela dor. Ainda que não venha imediatamente para você, é interessante a gente fazer essa pergunta algumas vezes, até que a gente compreenda a origem daquele medo do abandono, daquele medo da rejeição. Porque aí quando a gente for assistir a cena de novo, que é o que faz parte de uma técnica de ressignificação, quando a gente assiste a cena, mas mais uma vez na figura do observador, na figura da testemunha, não na pessoa que era a sua pessoa no passado, que sentiu aquela dor e acreditou ser aquela dor, mas na sabedoria do seu eu atual, que olha para aquilo e compreende que apesar da dor daquela situação, apesar daquilo ter te feito sentir da forma como você se sentiu, você não é aquilo. E aí entra a sua consciência, a sua sabedoria, a sua conexão com o divino, a sua autoconfiança e a sua estima por si. Porque você, hoje, ainda que não necessariamente em todos os momentos, você conhece o seu valor. Você sabe da sua importância. Você sabe que você importa, que você é especial, que você é único, que você é raro. Então, quando a gente olha a nossa história e esses momentos dolorosos que ocasionaram feridas emocionais nos nossos sistemas e registraram aquela couraça, aquela reação e aquela forma de lidar com o mundo, a gente pode se distanciar disso e olhar e aceitar aquilo que nos aconteceu, percebendo que hoje você tem um repertório emocional para lidar com aquilo e você entende que você não é aquela experiência e que aquilo não te define. Então, além da meditação, mais uma vez, que tem várias no canal, né, de ressignificação, para superar a rejeição, de superação, que justamente nos convida a olhar aquilo que nos aconteceu com essa sabedoria e com essa percepção mais elevada, com essa visão mais elevada de nós mesmos. A gente tem esse poder, né? E isso nos ajuda a praticar e lapidar e de novo, até que a gente não sinta mais, a gente não se identifique mais com aquele sentimento, mas a gente também pode trazer essa atitude para a nossa vida, né? Para que quando a gente se perceba caindo nessas narrativas, através da constante consciência, né, do orar e vigiar, que eu já falei para vocês, que a gente precisa estar ciente, a gente precisa estar presente. Por isso que a meditação, muito mais do que uma prática, né, de sentar para meditar com a coluna ereta ou deitada ou o que seja, ela é uma forma de viver, né, onde a gente traz esse estado de presença e consciência para tudo, para todo momento, para quando você está, inclusive, fazendo um exercício, né? Uma forma de você estar presente, você está, sei lá, correndo, andando de bicicleta, mas você está ali no seu corpo, no seu ser, né? E também na sua mente, porque a meditação não é ausência de pensamentos, necessariamente, né? Pode ser que, com a prática, em alguns momentos, a gente sinta essa paz e sinta esse aquietamento das flutuações mentais de fato. No entanto, a meditação também é
essa constante observação das suas tendências mentais, das suas narrativas, porque elas estão sempre lá. E se você não estiver consciente, não é você que está comandando a sua vida. E não é para o seu bem mais elevado, né? E não está indo na direção, você não sabe para onde o carro está indo, você não sabe quem está comandando a sua vida. E claro que tem a nossa conexão e entrega com o divino em qualquer forma que se expresse para você, mas é preciso dessa consciência, dessa presença, dessa intervenção consciente, desse olhar mais amoroso, mais gentil, de mais aceitação e perdão também, perdão e compaixão com aquilo que nos aconteceu, mas sabendo e cultivando a verdade de que não define aquilo que você é. Então, quanto mais a gente trazer essa atitude de ressignificação para essas feridas emocionais, lembrando quando elas aconteceram, quando elas afloraram, como é que foi, quando foi a primeira vez que eu me senti rejeitada e abandonada. E mais uma vez para mim, ainda que, né, principalmente até os 7 anos, e a criança, né, como ela não tem repertório emocional, ela absorve muito isso, acaba moldando muito a personalidade, né, da criança e do adulto, consequentemente. Para mim, a adolescência foi um dos períodos mais difíceis, até mais do que a infância, né? Então, que essas feridas emocionais vieram à tona de muitas formas. Então, hoje em dia, eu olho para aquilo e eu sei que eu não sou aquilo que eu acreditei ser ou me fizeram acreditar que eu fosse. Eu não sou aquela menina indefesa que precisa de aprovação ou que se sentiu rejeitada e não pertenceu em quase todos os lugares onde ela tentou se encaixar. E hoje em dia eu também sei que isso faz com que eu seja quem eu sou. E eu sou muito grata e me sinto muito honrada em ser quem eu sou. E cada um desses desconfortos durante a minha vida inteira, né, inclusive o senso de não pertencimento, eles me levaram para onde eu tinha que ir, né? Eles me conduziram para os caminhos da minha alma. Então, ressignificar também de uma visão mais elevada, nessa consciência de que tudo faz parte do seu processo evolutivo e cada percalço, cada desafio, cada dor fazem parte da totalidade da sua existência e daquilo que você veio viver nessa experiência. Então eu espero que esse vídeo, né, essa mensagem esteja acendido alguma coisa por aí. Me conta nos comentários aquilo que te impactou, aquilo que fez mais sentido, que vibrou para você. Não deixe de avaliar esse vídeo para que essa mensagem continue chegando a mais pessoas e que mais pessoas possam se libertar daquilo que as aprisiona e transformar potencial em potência.